Boa tarde. Dando continuidade ao conteúdo trabalhado em sala de aula, hoje irei começar o conteúdo de equação do primeiro grau com duas variáveis. Dentro desse conteúdo de equação do primeiro grau com duas variáveis, existe um subitem muito importante que é o conteúdo de par ordenado. Mas antes de adentrarmos no conteúdo de par ordenado, nós temos que entender a definição do que é par dentro de um conjunto numérico, tá? Chama-se par todo conjunto formado por dois elementos. Assim, o par 1, 2, 3 menos 1, AB indicam pares. É formado por dois elementos. Observe que todos esses conjuntos aqui são formados por dois elementos, logo eles são pares. Lembrando do conceito de igualdade de conjuntos, observamos que inverter a ordem dos elementos não produz um novo par. Então, dentro da teoria de conjuntos, eu sei o que? Que o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, ele é igual ao conjunto dos elementos formados por quem? Por 2 e 1. São conjuntos formados pelos mesmos elementos. Logo, esses conjuntos são iguais. Assim como o conjunto formado por 3 e menos 1 é igual ao conjunto menos 1 e 3. De modo análogo, o conjunto AB é igual ao conjunto BA. São conjuntos formados pelos mesmos elementos, ok? Em matemática, existem situações em que há necessidade de distinguir dois pares pela ordem dos elementos. Por exemplo, no sistema de equação, ele me deu esse sistema aqui, ó. X mais 3, ó, x mais y igual a 3 e x menos y igual a 1. Vamos pensar quem são os números que satisfazem essa condição aqui, ó. Um dos números que vão satisfazer essa condição aqui é esse aqui, o x igual a 2 e o y igual a 1. Observe que se meu x for 2, ó, 2 e o y for 1, 2 mais 1 dá 3. 2 menos 1 dá 1. Então, esse par ordenado, 2 e 1 satisfazem esse sistema de equação, ok? Então, logo ele é solução desse sistema de equação. Ao passo que o par ordenado, ó, o x igual a 1 e o y igual a 2, não vai ser solução. Porque ó, se o meu x for 1 e meu y for 2, fica 1 mais 2, 3. x1, y2, beleza. Então, para a primeira equação deu certo. Se meu x for 1 e meu y for 2. Então, x1, 1, y2, 1 mais 2, 3. Para a primeira dá certo. Mas e para a segunda? Se meu x for 1 e meu y for 2, 1 menos 2, 1 menos 2 não dá 1. 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, não satisfaz essa condição aqui, ó. Principal ordenado 1 e 2 não vai satisfazer a condição. Logo, o par ordenado 1 e menos 2 não é solução desse sistema de equação. Logo, para esse sistema de equação aqui, o par ordenado 2 e 1 é diferente do par ordenado 1 e 2. Então eu tenho que observar que quando eu estou resolvendo sistemas de equação, a ordem que se encontra o par ordenado ele é importante. Diferente lá da teoria de conjunto, em que a ordem, quando eu estou falando de pares em um conjunto qualquer, a ordem não interessa. Quando eu falo em pares ordenados, ou seja, a ordem é importante, eu tenho que levar em consideração a ordem que se encontram os elementos. Por isso, o par ordenado 2 e 1 é diferente do par ordenado 1 e 2. Por causa disso, dizemos que a solução é o par ordenado 2 e 1. Observe que o único par que satisfaz a condição é o par ordenado 2 e 1. O par ordenado 1 e 2 não satisfez a condição. Logo, a ordem que se encontra os elementos é importante. Em que o primeiro elemento lá é o nosso 2, né? O nosso x é 2, refere-se à incógnita x, e o segundo refere-se à incógnita y, né? Só um minuto aqui enquanto eu puxo bem aqui a folha. Só um minutinho aqui que eu trocar a posição. Ó, representação geométrica dos pares ordenados. Como é que eu vou fazer isso aí? Primeiramente, nós vamos traçar duas retas numéricas, de modo que sejam perpendiculares entre si. A essas retas damos os nomes de eixo, tá? Vou já mostrar isso aí para vocês.
Segundo passo, nessa representação, os pares ordenados são associados aos pontos e por isso são chamados de coordenadas dos pontos. Assim, a representação geométrica de pares ordenados recebe o nome de sistema de coordenadas. Terceiro passo. Considerando genericamente os pares ordenados como x e y, chamamos a reta horizontal de eixo x, também chamado de eixo das abscissas, tá? E a reta vertical eixo y é chamado também de eixo das ordenadas. A reta x, que é a nossa reta horizontal, é chamada de eixo das abscissas. A reta y, que é a reta vertical, é chamada de eixo das ordenadas, ok? 4. Ao ponto de interseção entre os dois eixos, atribuímos o par ordenado 0, 0, que é denominado origem. O encontro das duas retas vai ser nossa origem. Aí aqui está a representação, ó, a representação do sistema cartesiano. Observe aqui, eu tenho a minha reta horizontal, que é a reta x, e aqui eu tenho a minha reta vertical, que é a minha reta y. Observe que elas são a interseção de duas retas numeradas, ó. Lembra lá quando a gente está estudando números inteiros e números racionais, que eu associava os números na reta numérica? Aqui é o seguinte, ó. Na interseção das retas aqui, a interseção, o cruzamento das duas retas aqui é a nossa origem, tá? Essa origem aqui, a coordenada dela vai ser o ponto 0, 0, tá? A interseção das duas retas é o 0, 0. Na reta x, os pontos que estão à direita da nossa origem são positivos, tá? Os pontos que estão à esquerda da origem são negativos. Na reta y, os pontos que estão acima da origem são positivos, os pontos que estão abaixo da origem são negativos. Por isso o sinalzinho de menos, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Assim como no x, ó, os que estão à esquerda, menos 1, menos 2, menos 3, ok? Então vamos representar esses números aqui, ó, esses pares ordenados aqui nessa reta. O primeiro par ordenado é quem? O ponto 1 e 2. Observe que os pontos 2 são positivos, o x é 1 e o y é 2. Em um par ordenado, gente, o primeiro ponto, ó, esse primeiro número aqui, que no caso é 1, vai sempre se referir ao eixo x, tá? O segundo número sempre vai se referir ao eixo y. Então, aqui, ó, o ponto A de coordenadas x1, y2, tá? x1, y2. Então, vamos aqui no nosso plano. Onde é que está o meu x1, ó? Na reta x, o meu ponto 1 é esse aqui. Na reta y, né, ponto 1 e 2. Na reta y, onde é que está o meu 2 aqui, ó? Então, vamos ligar esses pontos. Vamos ligar esses pontos aqui, ó. Tá bem aqui? Esse aqui é meu ponto A, ok? Coordenada x1, y2, ó. x1, y2, ok? Muito fácil. Segundo ponto, menos 5 e 4, ou seja, x menos 5, y4. Então, vamos procurar aqui, ó, na reta x, o ponto menos 5, na reta y, o ponto 4. Então, as coordenadas vão ser esse aqui, ó. Vou juntar esses pontos aqui. Juntar aqui. Tá aqui meu ponto B. Ponto B, coordenadas menos 5 e 4. Ok? O ponto C é quem? 3 e menos 2. 3 e menos 2, x3, y menos 2. Então, ó, x3, y menos 2. Então, o ponto é esse aqui, ó. x3, y menos 2. Esse aqui é meu ponto C. Continuando, ponto D, x menos 3, y menos 3. Ó, então aqui, ó, x menos 3, y menos 3. Ok? X menos 3, y menos 3. O ponto D aqui. E para finalizar, o ponto E, que é quem? x2, y menos 6. Então, x2, ó, y menos 6. Então, venho lá embaixo no y, ó, x2, y menos 6. Esse aqui é o meu ponto E. Dentro do plano cartesiano, observe que o plano cartesiano é dividido em quadrantes, ó. Eu dividi ele em 4 áreas, ó. Ele é dividido em 4 áreas. Esse primeiro setor aqui é chamado de primeiro quadrante.
No primeiro quadrante, são os pontos. O primeiro quadrante aqui são os pontos em que os meus x vão ser positivos e meus y também serão positivos, tá? Primeiro quadrante. A gente faz a contagem no sentido anti-horário, ó, sentido contrário ao que o relógio anda. Esse ponto aqui é o nosso segundo quadrante, ó, esse segundo setor aqui, segundo quadrante. No segundo quadrante, eu observo o quê? Que todos os meus x, ó, são negativos, tá? Todos os meus x são negativos e todos os meus y aqui, ó, são positivos, ok? Então é mais y aqui, ó. É menos x e mais y. No meu terceiro quadrante aqui, ó, terceiro quadrante, que é essa região aqui, são quem? Observe que meus x são todos negativos e meus y também são todos negativos. Então é de quem? São os x negativos e os y negativos. E no último quadrante aqui eu tenho, ó, são meus x positivos e meus y negativos, ou seja, são os mais x menos y. Então, por exemplo, aqui, ó, só de olhar para os sinais dos números, dos pares ordinais, eu já consigo dizer em qual quadrante eles se encontram. Por exemplo, se eu tivesse um ponto H aqui de coordenadas, 2 e menos 3. Bem, 2 e menos 3 significa que o meu x é 2 positivo e meu y é 3, menos 3 negativo. Então, qual é o quadrante em que o meu x é positivo? O meu x é positivo e meu y é negativo. Qual é esse quadrante que o x é positivo e o y é negativo? X é positivo e y é negativo no quarto quadrante. Então, esse ponto aí seria do quarto quadrante, tá? Ok? Então, com isso eu finalizo a aula por hoje, viu?